Muito bem. Se vocês quiserem... eu não consigo... Eu vi que fez um barulhinho aí, mas eu não sei se alguém está comentando alguma coisa, eu não sei. Então, Gustavo, se você vê que tem algum comentário aí, quiser me interromper, fica à vontade, tá? Nós estamos aqui para ter um bate-papo, uma conversa, uma coisa legal, certo? Esse QR Code, vocês vão ter ele agora no início da apresentação e no slide final, tá? Que ele contém todas as referências científicas que eu utilizei para fazer essa apresentação, para mostrar o conteúdo para vocês. Tá? É toda embasada em material científico, tá? Quando não for, eu vou destacar para vocês. Muito bem. Para iniciarmos, eu gostaria que vocês provassem que vocês não são robôs, né? Então é hora de falar comigo. Então, por favor, você escaneie esse QR Code aqui na tela, ou você vai acessar o link que o Gustavo vai disponibilizar aqui no chat, tá? Você vai ter acesso ao Woodclap, e lá você vai ter uma pergunta simples para responder. Para qual finalidade você usa seu cavalo? Então, eu coloquei aqui, né, um exemplo, 3 possíveis alternativas, né, dessa situação. Por exemplo, não monto, para aquelas pessoas que não montam, então eu não sou interessado em cavalo, mas eu não monto, estou aqui por curiosidade. Então você escreve lá, não monto. Ou você pode vir simplesmente e dar o like aqui embaixo, tá? Você não precisa escrever a mesma palavra, você pode simplesmente dar o like na palavra que o seu colega já houvera escrito. Ou, por exemplo, eu pratico 3 tambores. Aí eu vou lá e escrevo 3 tambores. Se já houver essa possibilidade, é só você dar o like. Dá o like e você já está computando essa resposta. Ah, Pedro, mas eu faço, além de 3 tambores, eu faço salto clássico. Então você escreve 3 tambores, né, aqui em cima, onde está escrito Write your message, você vai escrever aqui e enviar para mim aqui, tá bom? Aí você escreve uma modalidade, envia, escreve a outra modalidade, envia. E aí você pode, mais uma vez, ir dando os likes aqui, ó, tá? Em todo o conteúdo que os colegas forem escrevendo, ok? Vocês estão conseguindo ter acesso ao Woodclap? Deixe-me saber se vocês estão tendo acesso. Eu coloquei o link aqui no chat, galera. Só acessar aqui. Perfeito. Vamos As lá, pessoas galera. falaram que Vamos estão acessar. conseguindo sim. Ótimo, excelente. Eu estou acompanhando aqui, a galera está conseguindo fazer, tá? Temos aí apenas 11 respostas. Enquanto vocês vão respondendo, eu gostaria de contar uma história para vocês. A gente é cheio de causos, né? Então, a gente tem muita história. E essa história que eu vou falar para vocês, ela tem a ver muito com o conteúdo da nossa aula. Então, quando eu tinha mais ou menos lá para os meus 12 anos de idade, eu já montava cavalos, eu comecei a fazer equitação clássica, eu tinha por volta de 10, 11 anos, montar salto clássico. E aí, por volta de 11 anos, o meu pai me deu um livro chamado O Homem que Ouve Cavalos, do famoso, então, Mont Roberts, né? Aquele americano que desenvolveu uma técnica que hoje a gente conhece como Join Up. Não estou aqui para falar da técnica, esse é só um exemplo de uma história, tá? Eu não sou nem conhecedor a fundo dessa técnica, mas meu primeiro contato com o horsemanship, né, foi com 12 anos. Então, eu com 12 anos li o livro do Monty Roberts, e lá no livro conta a história dele, como que ele desenvolveu a técnica, e no final, o último capítulo, é um guia, um passo a passo de como desenvolver o Join Up. E aí, eu, muito curioso, estava no meio do livro, eu falei, não, preciso ir para o final. Fui para o final do livro, li o último capítulo, aí eu cheguei no Aras, eu tinha 12 anos, eu cheguei no Aras no dia seguinte de ter lido o capítulo, e aí eu fui querer aplicar o Join Up no cavalo. Então eu peguei o meu cavalo, né, que era um cavalo na época de 12 anos, era um quarto de milha com puro sangue inglês, né? Ele tinha 14 anos. Eu peguei o Teros, assim ele chamava, peguei o Teros e botei ele no redondel para tentar fazer com o Teros. E aí eu coloquei o Teros lá e tocava, e, né, fazia o estímulo que ele propunha na técnica, e o cavalo saía trotando e ficava me olhando. Tá, o que mais você quer? O que mais você quer que eu faça? Aí eu estimulava mais e ele galopava. Daqui a pouco ele ficava me olhando como tipo assim, tá, cara, o que você tá querendo? Você vai montar que horas, né? Como é que funciona? E aí o meu treinador, muito curioso, porque eu peguei o cavalo e levei pro redondel sem falar com ninguém. Eu tava tão com a adrenalina, com a emoção de fazer o tal do Join Up, que eu não falei para ninguém.
Eu simplesmente fui lá, peguei o meu cavalo e quis fazer o negócio. É um cavalo de 14 anos, né? E a técnica de join up, ela é aplicável para cavalos que não são domados, quanto mais novo possível. Então, óbvio que não ia funcionar, né, de forma tão assim apropriada. Aí, o meu treinador falou assim, não, Pedro, para aí, isso aí não vai dar certo, me explicou, você tem que trabalhar com potro, aqui tem um monte de barulho, tá acontecendo, tem trator ali, tem gente treinando, você tem que ir num lugar calmo. Muito bem, eu estava determinado, eu tinha paixão, eu tinha vontade, eu tinha entusiasmo de fazer aquilo. Muito bem, então, os meus 12 anos nas costas, eu catei uma cavadeira e fui até uma chácara que a minha família tinha perto do Aras e fiz um redondel. Durante uma semana, um moleque de 12 anos ficou lá cavando os buracos, fez o redondel, não sei o quê. É claro que ficou uma coisa assim muito xelexenta, né? É bem ruinzinho, claro, né? Eu tinha 12 anos de idade. E aí, tentei levar o Teros lá de novo, é óbvio que não deu certo, né? Aí o meu treinador ficou sabendo que eu tinha feito isso, falou assim, não, Pedro, você precisa trabalhar, se você quer realmente fazer isso, você precisa trabalhar com um cavalo que seja não domado ainda, um cavalo potro, né, um animal jovem. E aí, então, ele me emprestou um cavalo, né, que não era nem meu na época, não era, né, era de um conhecido, falou, não, leve esse animal, ele tem 4 anos, a gente está começando a doma dele aqui, talvez funcione para o que você quer fazer. Então, eu peguei o cavalo, né, e levei para o redondel o moleque de 12 anos e tentei fazer o tal do join up. E aí, quando eu coloquei pressão no animal e apertei ele, o que ele fez? Ele pulou do redondel. Ele pulou fora. Eu falei assim, não, cara, você é muito babaca, eu não vou ficar aqui com você, não. E ele pulou para fora do redondel e foi embora. Óbvio, eu tinha feito um redondel, assim, muito baixo, né? E eu estava trabalhando com um cavalo de salto. Então, o cavalo de salto salta. Então, gente, eu estou contando essa história engraçada, né? Claro que é um case de insucesso, né? Mas é bem provável que isso fosse dar certo com 12 anos. Tá? Estou contando isso para mostrar para vocês o que a paixão, o que a emoção nos faz, como ela nos conduz, de forma até muitas vezes cega. Às vezes, embasada em conhecimento científico, em conhecimento teórico. Eu tinha o conhecimento, não é? Eu sabia da técnica, eu sabia mais ou menos, né, como aplicar aquela técnica do join up, mas o contexto em que eu estava aplicando-a não era apropriado, por isso que não funcionou, tá? E às vezes eu estou fazendo isso para contar para vocês uma analogia inicial de que às vezes as pessoas fazem isso quando se trata de bem-estar animal. Muitas vezes tem um pequeno embasamento, tem um pequeno conhecimento, muito embora eles aplicam isso num cenário infrutífero, né? E é complicado. Então, agido pela emoção, agido pela paixão, tá? Então, gravem essa impressão que ficou aí, porque realmente a paixão, a emoção, não é? Nos comove, ela tem uma força motriz para fazer com que a gente desenvolva coisas. É muito bom, mas precisamos tomar cuidado para que não seja desenfreada, para que não seja cega e ela não seja desvirtuada, não é? Mediante ao conhecimento científico vigente que temos. Enfim, sem mais delongas, deixa eu ver como é que estão as respostas aqui no WordClap. Vamos lá. Que eu já vou mostrar para vocês. Temos aqui algumas respostas, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se você ainda não compartilhou a sua resposta, compartilhe lá, para a gente saber o que você está pensando, qual é a modalidade que você trabalha, com o que você está fazendo. Vamos lá. Estão vendo aí? A gente tem aí apenas 6 respondedores, tá? Mas isso é porque quando você dá like e não escreve uma resposta, ele não computa, certo? Mas a gente vê que tem várias questões aí. Então, a gente montou aqui uma nuvem de palavras. Tem várias pessoas dizendo que não monto, mas tem interesse, né? O não monto prevaleceu, parece que a maior parte das pessoas que aqui estão não montam, mas tem outros que fazem, ó, salto clássico, hipismo, locomoção rural, serviços do campo, eu vi também alguma coisa ali de laço comprido,
laço, lida com o gado, trabalhos, ecoterapia, olha que legal, rédeas, 3 tambores, né? Muito bom, muito bom. Me parece que a grande maioria aí, existe aqui um consenso, né, em que talvez a maioria das pessoas que estão assistindo a palestra, essa apresentação, essa nossa conversa, não montam, né, mediante aqui o tamanho, né, da palavra não monto, então quanto maior a palavra, ela mais recebeu likes, tá? E aí, talvez, em segundo lugar, salto clássico, né, que é o hipismo, tá? Então, é interessante isso. Mas, que pena, não temos ninguém aí do Team Hope, não tem ninguém, pelo que eu estou vendo aí, do Enduro, né? Ou talvez tenha, a pessoa não conseguiu incluir e responder aí. Muito bem, vamos voltar então à apresentação, para a gente, de fato, começar a falar do nosso conteúdo, que eu acho que vai ser bastante interessante. Muito bom saber que existem várias pessoas com diversas competências, né, aqui hoje conosco, tá? Muito bem. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Tá, espero que sim. Sim. Bom, da onde que surgiu o conhecimento para a gente montar essa apresentação? Isso surgiu, não é de hoje, né? Então, assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje não é simplesmente uma apresentação que eu fiz uma busca no ResearchGate, no PubMed, para saber os artigos e montei. Eu estou somando aqui a minha experiência, não é, como equitador, como instrutor de equitação. Eu fui instrutor durante 8 anos, né, num centro hípico. Então, e agora sou veterinário e trabalho com comportamento e bem-estar já faz alguns anos aí na pós-graduação. Tá? Então, é com base nesse conhecimento que eu venho trazer para vocês algumas coisas que a gente julgou interessante, né? E isso começou em 2018, quando eu e a Lisier, né, que é essa simpática pessoinha aqui, que eu gosto muito, é uma amiga particular minha, muito querida, né, Lisier Pereira Bus, nós começamos a desenvolver cursos de como avaliar o bem-estar dos animais durante o exercício pelo Ministério, né, lá em Brasília. Fizemos um curso em 2018, foi um sucesso. Fizemos outro curso, né, uma outra edição, em 2019, e não conseguimos fazer em 2020, óbvio, porque entramos no cenário pandêmico. Só que esses 2 cursos nos mostraram que havia uma pungente necessidade de mostrar esses indicadores, né? A gente tem indicadores palpáveis, ou seja, que podem ser aplicados em cenário prático durante as provas, para a gente avaliar o estado de bem-estar dos cavalos, tá? Era isso que nós queríamos, e ainda queremos. Então, a gente preparou um manuscrito com uma equipe multidisciplinar, então, eu, Lisier, o Rafael, que é professor lá na UNB, e o Matheus, que é professor em Jabuticabal, né? Rafael, professor de clínica, de equinos, trabalha com fisiologia do exercício também, e o professor Matheus, que é professor de bem-estar e comportamento lá na Unesp de Jabuticabal. Eu e Lisier, tá? Lisier, ela faz doutorado lá na UNB e trabalha no Ministério, tá? Na parte de comportamento e bem-estar lá, tá bom? Então, a gente submeteu esse artigo que mostra uma revisão dos indicadores práticos, tanto para cavalos quanto para gado, em competições equestres, tá bom? É um guia, baseado no que nós chamamos, né, do framework dos 5 domínios. E ele está sendo avaliado. Então, com base nisso que eu falei para vocês, isso que a gente veio construindo de 2018 para cá, é que eu vou mostrar essa apresentação para vocês, tá? Antes da gente entrar propriamente, mas já falando, óbvio, não tem como não falar de bem-estar, eu preciso mostrar, né, conceitos para a gente, né? Para a gente entender alguma coisa, nós precisamos saber o que é. Então, o que é bem-estar animal? Né? Bem-estar animal ele foi definido por esse simpático senhor inglês aqui embaixo, chamado Donald Broom, né, em 1986. Isso mostra que bem-estar animal é, de fato, uma ciência recente. Nossa, Pedro, recente, mas já faz mais de quase 3 décadas aí que já está rolando essas questões de bem-estar. Tudo bem, mas se você comparar isso com o estudo da fisiologia, com o estudo da terapêutica, da clínica, é muito, muito, muito mais recente. Concordam? Então, é claro que nós utilizamos parâmetros já
reconhecidos, ou seja, indicadores fisiológicos, comportamentais, endócrinos, né? Mas a ciência do bem-estar animal, ela é recente, tá? Então nós precisamos pensar nisso também. E o professor Donald Bloom definiu esse estado, definiu o bem-estar animal como sendo o estado de um indivíduo nas suas tentativas de se ajustar ao ambiente. Não decore a definição, vamos entender, vamos esmiuçar essa definição. Ela tem 3 pilares fundamentais. O primeiro dele é o estado. Por que o estado? O estado nos remete a algo que seja flutuante. Por exemplo, se nós tivermos um cavalo agora numa baia e eu ofertar concentrado a ele, ele vai comer esse concentrado em 20 minutos, normal, beleza, saciou a fome dele, né? Passado um tempo, como que vai estar a fome desse animal, por exemplo? Ela tende a voltar à tona, a aumentar, né? Então, isso nos faz pensar que o bem-estar, ele deve ter uma avaliação periódica. Eu não posso avaliar uma única vez e achar que é suficiente, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a individualidade do ser. Cada indivíduo tem as suas experiências próprias. Vocês já tiveram aí, por exemplo, a possibilidade de ver animais que conseguem abrir o trinco da própria baia e zarpar, né, e fugir? Por que não todos os animais fazem isso? É porque existe uma individualidade. Esse animal, por alguma maneira, ele aprendeu a maneira certa de abrir o trinco, não é? Ele conseguiu isso de forma assertiva, né? Ou seja, ele fez uma vez, deu certo, ele começa a aprender essa conduta, certo? E outros não aprenderam, tá? Então, o processo de vida do animal, né, a sua existência, ela é única, ela é singular, tá? Então, nós precisamos levar em conta o indivíduo, como falamos de bem-estar animal. Isso é muito importante, presta atenção, quando a gente está pensando em fazer avaliações de bem-estar por amostra. Ah, vamos amostrar. Isso é muito perigoso, porque nessa amostra você pode perder informação muito importante. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que já entra em logística, né? E o terceiro pilar, vocês me desculpem eu estar tomando água frequentemente, mas senão eu vou ficar com a garganta seca, eu vou começar a tossir aqui, não vai ser legal. O último pilar, né, o terceiro pilar dessa definição, nos remete ao processo evolutivo desse animal, né, as tentativas de se ajustar ao ambiente. O equino, ele viveu durante muito tempo sob pressões ambientais muito exatas, que fizeram desse animal um animal gregário, que vive em conjunto, né, com outros animais, que pasteja durante muito tempo, que caminha por muito tempo. E isso é muito importante para a vida desse animal. Certo? Então, nós precisamos lembrar dessas 3 coisas. Além disso, que fique muito bem claro, bem-estar animal não é algo absoluto, tem ou não tem. Ela não é uma resposta dicotômica, né? Ah, você olha um animal e fala, não, esse animal tem bem-estar animal, esse animal não tem bem-estar animal. Essa é uma interpretação equivocada do ponto de vista conceitual, se nós levarmos em conta essa definição de Donald Bloom, que é a mais aceita, né, cientificamente. Porque bem-estar animal não é algo absoluto, ele é uma gradação, ele varia de muito bom a muito ruim. Como, por exemplo, um animal que esteja com a temperatura baixa, não quer dizer que ele não tem temperatura, ele tem uma temperatura baixa, ele está hipotérmico, ou pode estar hipertérmico, mas ele tem uma temperatura, seja ela alta ou baixa. Mesma situação, bem-estar. Bem-estar não é algo absoluto, ter ou não ter. Não dá para resumir em 2 palavras, sim ou não. Nós temos uma gradação. Se nós tracejarmos uma linha bem ao centro dessa gradação, teremos então o que chamamos de bem-estar negativo e o seu oposto, o positivo, obviamente. E o que nos remete ao bem-estar negativo, por exemplo? A todas as emoções negativas. Frio, fome, sede, medo, dor, estresse, cansaço, pânico e etc. Tudo que é negativo. Muito, embora isso não é suficiente para avaliar o bem-estar de um animal. Nós precisamos levar em conta os aspectos positivos, né? Que são eles, as emoções positivas. Felicidade, exploração, prazer, satisfação, curiosidade. Todas essas emoções positivas. Sendo assim,
para que nós possamos aumentar, né, para que a gente possa influenciar no nível de bem-estar, a gente precisa pensar em ações e recursos. Então, eu vou oferecer ação ou vou oferecer recurso que vai influenciar no meu grau de bem-estar animal, tá? Mas que fique bem claro, bem-estar animal não é absoluto, certo? É uma gradação. Em 2006 e 2007, a professora Mária Dawkins, ela veio trazer para nós uma outra, uma complementação à definição do professor Donald Bloom, em que os animais que estão em estado bom de bem-estar são aqueles animais que estão saudáveis e que têm o que querem. O que ela quer dizer com isso, têm o que querem? Né? Isso nos remete ao poder de escolha dos animais. Então, ele precisa ter escolha. Quanto menos escolha um animal tem, pior é o seu grau de bem-estar animal. Ele precisa ter escolha, não é? Ao que fazer. Então, é claro que eu vou dar um exemplo aqui, né? Você pegar um saco de ração e oferecer para o seu cavalo e falar, ó, cara, come o quanto você quiser, você que escolhe. Óbvio que isso não vai dar certo, porque ele não vai ter limite para comer aquele concentrado, porque na natureza as pressões ambientais não prepararam ele para aquilo, como espécie, né? Espécie como tal, falando aqui, né? Como é com os cavalos. Então ele não vai ter limite para comer aquilo, você tem que pensar que ele tem que ter escolha, mas ele também, simultaneamente, tem que estar saudável, então você tem que ponderar isso. E a avaliação de bem-estar animal, ela tem que ser independente de ponderações éticas, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, em mais detalhes. Tá? Então, eu coloquei até algumas charges aqui, né, mostrando que, às vezes, o cavalo pode dizer não para nós. Né? E eu até gostaria de escrever, não sei se a Lizia está aí assistindo conosco aí, mas eu e ela estamos pretendendo escrever um trabalho intitulado... Claro que eu estou. Ah, Lizia, que gostoso te ouvir. Então, aí, nós estamos pretendendo escrever um trabalho quando o cavalo diz não. Né? Um título, alguma coisa sobre isso, né, Lizia? Então... Né, para deixar aí para a galera pensar. Será que o cavalo pode dizer não? Né? Eu acho que essa resposta já está respondida, né, já está esclarecida. Muito bem, que bom te ver aí conosco, Lisier. Bom, a avaliação de bem-estar animal, esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Ela deve ser independente de ponderações éticas, econômicas ou culturais, certo? A avaliação de bem-estar, ela não pode depender de opiniões de lucro, de emprego, de demanda, da paixão. Olha o que eu falei para vocês no começo, da paixão. Lembra que eu falei, dei um exemplo de paixão, quando eu fui tentar aplicar o Join Up, né, aos meus 12 anos? Então, ela tem que ser independente das paixões. Ah, eu adoro fazer hipismo, eu amo saltar. Mas a sua avaliação de bem-estar tem que ser independente a essa sua paixão, ao costume, à tradição. Né? Então, essas grandes esferas que eu coloquei aqui, economia, cultura, elas existem, tá? Mas elas não vão interferir na sua avaliação de bem-estar. Onde elas vão interferir, na verdade, é na sua tomada de decisão, tá? Você pode fazer uma avaliação de bem-estar. Fiz a avaliação, o nível de bem-estar é esse. Ah, mas pela questão econômica, pela questão cultural, eu decido manter a atividade ou abolir a atividade. Essa é uma decisão sua. Tomada de decisão vai ser sua, mas a avaliação de bem-estar é independente. Você vai ter que assumir as consequências, né, daquele ato, certo? Existem exemplos muito fortes sobre isso. Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo da tourada. O exemplo da tourada é um exemplo clássico, né, em que a Espanha ficou dividida. Metade da Espanha teve a atitude de abolir a atividade e outra metade falou, não, nós vamos continuar fazendo, tá? A avaliação de bem-estar daqueles animais, os touros, independe da cultura, independe da tradição, da paixão, da demanda, dos empregos, do lucro, tá? É independente. Então, você vai ter a avaliação de bem-estar, né? Você vai olhar para ela, aí você pode olhar, se você quiser, a questão econômica, a questão cultural, e você vai tomar uma tomada de decisão. E a responsabilidade, né, que está embutida na sua tomada de decisão, tá? A ética, ela também tem que estar independente da ética. Muito embora existem questões
de franco sofrimento que você, às vezes, não precisa tomar uma avaliação científica. Só de você olhar e falar assim, meu, peraí, isso aí está gritando, está escancarado de que não é algo interessante, de que não é algo bom. Então, ela está desvinculada, mas em algumas situações a ética ainda vai interferir na avaliação de bem-estar, tá bom? Mas na avaliação científica, não. Por quê, Pedro? Porque quando eu penso em avaliação científica, o que é de fato que eu vou olhar? O que é de fato que eu vou analisar? São 3 pontos. O primeiro deles, né, é os estados emocionais. Então, eu vou olhar a alegria, a felicidade, o medo, a depressão, a ansiedade. São os estados emocionais dos animais. Aliado a isso, a função biológica. Ela tem que estar funcionando. Sistema locomotor, digestivo, cardiorrespiratório, neurológico, todos os sistemas, né? Dor, lesão, a função biológica, as funções biológicas têm que estar funcionando. Certo? E, agregado a isso, temos a vida natural. Então, nós temos diversas coisas aí, como, por exemplo, caminhar, forragear, sociabilizar, que fazem parte, né, do arcabouço comportamental dos animais. É extremamente importante para eles, né? E aí temos outras coisas, como estereotipias, rolar, enfim, alguns exemplos aí para vocês terem ideia do que eu estou falando. Mas quando a gente pensa em avaliação científica, você está dormindo, acorda. Acorda aqui, hein? Avaliação científica do bem-estar animal, pensamos em 3 coisas: estados emocionais, função biológica, vida natural. Quem está falando isso para nós é o professor John Webster, lá de Cambridge, tá? Que ele publicou um artigo em 2016, fazendo uma revisão disso aí. Não fui eu que estou inventando, tá? Isso, todas as falas que eu estou colocando aqui, tem a referência aqui no canto, e vocês têm, no final e no início da apresentação, o QR Code com todas as referências completas, tá bom? Então, quando nós estamos pensando em bem-estar animal, tá? Que fique bem claro isso. Nós estamos pensando em 3 coisas: estados emocionais, função biológica, vida natural. A avaliação de bem-estar animal é independente de cultura, economia e ética. Concordamos? Eu acho que isso é extremamente importante a gente entender, certo? É um ponto crucial, tá bom? Vamos lá, seguindo adiante. E é claro, né, que esses 3 grandes grupos, eles vão gerar indicadores que vão ser avaliados tanto no animal quanto no ambiente. E é isso que a gente espera, tá bom? Para a gente fazer isso, né, durante uma prova, uma competição, nós precisamos selecionar momentos, tá? Esses momentos que eu apontei aqui são momentos que a gente coloca naquela revisão, né, que a gente apontou, eu, Lisieux, Rafael e Matheus, tá? Mas é claro que eles estão sujeitos aí a sugestões, né, e adequações dependendo das provas, porque nós estamos pensando a nível universal, se assim posso dizer, tá? Então, o primeiro momento de avaliação dos animais seria na recepção, tá? Porque recebendo alguns animais com alguns problemas, você já vai evitar que esses animais participem da prova, tá? E por quê? Também na recepção vai ter a avaliação da sanidade, né? Ou seja, do humor e do AIE. Então, aliado a isso, você já faz uma outra avaliação, tá? Só que isso não é suficiente. Lembra que bem-estar animal é um estado. Então, você tem que ter uma periodicidade na avaliação. Não posso avaliar uma única vez e assunto resolvido, tá? Durante a estadia do animal na prova, eu também preciso avaliar, tá? Vou dar um exemplo. Imagine que o animal vem de trailer ou vem de caminhão e a janela está aberta e ele vai recebendo vento na cara, certo? Durante um tempo lá, sei lá, 2 horas, 3 horas. Isso pode causar algum tipo de, por exemplo, ressecamento, né, do olho, não sei o quê, causando, por exemplo, um corrimento ocular. Então, vamos imaginar que o animal chega com corrimento ocular, né? Por que aconteceu isso? Pode ser por um problema anterior ou pode ser apenas, exclusivamente, pelo transporte do animal. Então, você tem que avaliar na recepção e um tempo depois para ver se aquilo normalizou, para ver se aquilo está ok, tá? Então, esse é um ponto. Um outro momento para se avaliar no momento de pré-participação. Participação aonde? Na prova, o seu desempenho na prova, né? A sua participação lá, certo? Esse é um ponto. O outro ponto é durante a participação.
E o outro é imediatamente após a participação. E é claro que nós precisamos ter um último momento, mais ou menos aí 60 minutos após a participação. Por quê? Porque algum tipo de lesão pode vir a ser externalizada depois de você ter o sangue esfriado, por exemplo. Tá? Então, de repente, o animal se machuca durante a participação na prova, não claudica durante, né, a prova, mas depois que, digamos, o corpo esfria, que o animal relaxa, né, que abaixa a adrenalina, que abaixa o cortisol, certo? Ele vai sentir dor e expressar isso através da claudicação, tá? Então, é importante a gente ter esses vários momentos aí, essas séries temporais de avaliação de dor, de avaliação de bem-estar, tá bom? Ô Pedro, mas você tá louco? Como é que nós vamos fazer isso? Poxa, isso é muito complexo. Eu acho que aqui está o primeiro grande desafio, né, disso. É a logística. Você tem que ter uma logística de recepção, não é? Talvez aí tem que ter uma logística para que os animais cheguem no determinado horário, não é? Eles vão chegar, vão ser analisados, aqueles que vão entrar são somente aqueles que foram habilitados, não é? Então, precisa ter uma logística. Logística de área, né, de separação na área, que tem que ser vista previamente, tá? E também uma logística de pessoal. Não dá para ter uma pessoa avaliando todas essas questões aí, né? Porque muitas vezes as provas acontecem de forma simultânea, tem duas ou até três modalidades ou tipos, né, etapas da prova acontecendo de forma diferente. Então, vai precisar ter uma logística muito bem planejada para fazer isso. Estamos propondo aqui, né, isso que nós estamos propondo lá no paper de revisão, num cenário ideal perfeito, tá? É isso que a gente está propondo. E esperamos que funcione. Mas nós precisamos lembrar, né, que essa avaliação de bem-estar, ela não representa a vida inteira desse animal. Ela representa uma janela muito pequena na vida desse animal. É durante a prova. Porque você não está falando de como esse animal foi transportado, de como esse animal vive no dia a dia, de como é o treinamento dele, de como foi a doma, e etc. Então, nós estamos avaliando uma janela temporal muito específica, tá? A gente também precisa lembrar disso, certo? Mas nós vamos falar disso especificamente, algumas alterações, elas podem ser classificadas como de longo termo, porque elas acontecem de forma demorada, ou seja, não é do dia para a noite que um animal se torna caquético, por exemplo, não é? Então, a gente precisa entender essas situações também, tá? E é claro que elas vão ter restrições e até possivelmente implicar na eliminação do conjunto, ou na não permitir que o animal participe da prova, né? Salvaguardando o bem-estar, né, do animal. Muito bem. Para fazer a avaliação de bem-estar, a gente escolheu um modelo. Um modelo nada mais é do que um framework, tá? A gente escolheu um framework que a gente acha que é bastante completo, chamado de 5 domínios, desenvolvido pelo professor David Mellor. Ele foi desenvolvido em 94, tá? Mas ele foi atualizado depois em 2015, tá? Na verdade, acho que é 2016. E agora ele foi reatualizado, né, ultimamente. Então, como é composto essa avaliação? São 5 domínios, tá? O primeiro domínio é o da nutrição. Então, nele, você vai avaliar a privação de alimento e de água e a desnutrição do animal. E é claro que você vai ter, nesse primeiro domínio, indicadores que vão nos dizer sobre estados positivos e negativos. Por isso que está esse positivo e esse negativo aí em cada um dos domínios. Por exemplo, se houver privação de alimento, nós temos aí a prevalência de emoções negativas, né? Ao ponto, né, contrariamente, se nós tivermos, por exemplo, animais saudáveis, né, animais que estão nutridos adequadamente, nós temos emoções positivas. Isso se aplica para todos os outros domínios. O segundo domínio é o domínio do ambiente, né, onde nós vamos avaliar os desafios ambientais. Então, nós vamos ter indicadores no animal e no ambiente para ver o quanto está difícil viver naquela circunstância. Quanto mais difícil, pior o bem-estar. Positivo?
O número 3 é o domínio da saúde, onde nós veremos a existência ou não de doenças, ferimentos e comportamentos funcionais. Que são comportamentos funcionais? Como, por exemplo, claudicação. Claudicação é um comportamento que nós entendemos como funcional. Então, ele está prejudicado porque o sistema locomotor está comprometido de alguma forma, tá? E é a mesma coisa. Emoções positivas e negativas estão vinculadas a esse domínio. O quarto, domínio do comportamento. Então, são expressões comportamentais, naturais, e interações sociais que um animal possa vir a exibir, né? E nós temos, por fim, o quinto domínio, que é o domínio dos estados mentais. Fome, sede, frustração, ansiedade, medo, cansaço, dor e felicidade. Felicidade. Acho que vocês estão ansiosos por me ouvir falar sobre a felicidade. Então, vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, a fome. Por que o domínio 5, ele está relacionado, vocês podem ver que há setinhas aqui, né? Ó. Então, deixa eu fazer o pointer aqui para vocês verem. Então, existem setinhas ligando, né, um looping aqui, né, entre esses domínios. Por que há esse looping aqui, esse feedback positivo, né? Porque se o animal tem privação de alimento, não é, ou desnutrição, na verdade, né, se ele tem privação de alimento, ele obrigatoriamente vai estar com o domínio 5 também prejudicado, porque ele vai ter fome. Então, e se ele tem fome, ele tem privação de alimento. Então, você tem um looping aí, né, de influência desses domínios, tá? Então, isso é muito importante. A mesma coisa para os outros, tá? A mesma coisa para os outros. Ô, Pedro, mas isso me parece muito complexo. É complexo, é sim, mas a gente vai tornar isso mais fácil colocando indicadores realmente, mostrando de forma prática para vocês o que dá para fazer para a gente avaliar o estado de bem-estar dos animais, tá? De forma científica, certo? Por que nós usamos um framework? Isso é só um modelo, certo? Para a gente não se esquecer de nenhum detalhe. Porque, como vocês podem ver, esse é um modelo bastante robusto, não é? E completo. A maioria das avaliações que tem acontecido nas provas, elas se restringem, por exemplo, à presença ou ausência de ferimentos. O que representa uma parte, né, muito pequena desse modelo que nós estamos propondo. Na verdade, nós não estamos propondo o modelo já existe, nós estamos propondo a aplicação desse modelo no cenário do cavalo de esporte, tá? É isso que nós estamos propondo. Então, a gente precisa ver que olhar se um animal tem ferimento por espora, por exemplo, não é suficiente, só isso não é suficiente, tá? Existe uma avaliação muito complexa que precisamos levar em conta, especialmente quando nós estamos falando do quarto domínio, né, do comportamento, tá? Que é basicamente esquecido, especialmente durante a prova e antes e depois também, tá? Então, vamos lá, vamos adentrar cada um desses domínios para que a gente possa, de fato, mostrar esse conteúdo aí. No domínio da nutrição, né? Só lembrando, nós vamos falando de privação de alimento e água e desnutrição. Então, uma forma prática e rápida de a gente ver isso é o score de condição corporal, tá? Ele leva em conta aspectos anatômicos, né, e morfológicos dos animais para tratar, como, por exemplo, a inserção da base do pescoço, a aparência das costelas e o preenchimento aqui da garupa, que você olha por trás, né, se o animal tem um preenchimento ou não. Teve uma certa vez, eu e a Lizia vai se lembrar disso, estávamos lá em Brasília dando um curso, não sei se foi o de 2018 ou 2019, e o pessoal lá faz enduro, né? E eles falaram, poxa, mas os cavalos de enduro eles são mais esguios, né? Eles vão ter as costelas um pouco mais aparentes, e aí vai impedir a participação deles em prova? A gente precisa criar algum critério, e o critério é muito claro. Para a gente classificar esse animal, né, o score corporal dele, né, de condição corporal, você tem que levar em conta 3 indicadores. A inserção do pescoço, a aparência das costelas e o preenchimento da garupa. Não só apenas a aparência das costelas, tá? Muito embora, quando você recebe um animal, lá no recebimento, na primeira avaliação, que ele já mostra uma desnutrição clara no recebimento, você não pode permitir que esse animal adentre o recinto, tampouco que ele participe da prova. Então, existem indicadores que vão mostrar para nós claramente uma sugestão
de eliminação desse candidato, né, de não permitir a participação dele, tá? Porque condição corporal não é algo que vai acontecer, por exemplo, o animal desidratou porque ficou 2 horas sem tomar água no caminhão ou no trailer. Isso não acontece de modo tão agudo. Isso é uma coisa crônica, né? Não crônica, mas que é a longo termo, tá? Então, a gente precisa avaliar isso. Um outro indicador, né, fácil da gente aplicar é o tugor cutâneo. Você puxa, né, a pele e você vai verificar o tanto que essa pele demora para retornar, tá? Nós estamos propondo aqui, gente, indicadores de fácil aplicação, que podem ser utilizados lá no campo. É claro que se eu quiser ver desnutrição, se eu quiser ver desidratação, por exemplo, eu teria que fazer um hemograma, teria que fazer um hematócrito, proteínas plasmáticas totais, proteínas totais, mas imagina a infraestrutura e o custo de você coletar o sangue, analisar, não sei o quê. Então, nós estamos pensando em indicadores que podem ser aplicáveis, né? Mas existem muitos outros indicadores, né, que a gente pode usar aí para verificar desnutrição e privação de alimento e água. Positivo? É óbvio que você também tem que ver a disponibilidade de bebedouro, né, principalmente se ele é individual, se ele está funcionando e a limpeza dele, e o alimento, né, a disponibilidade de forragem. E é claro que nós temos uma dificuldade aí para ver a liberação, né, o fornecimento de concentrado, porque cada animal tem uma dieta, cada animal vai receber no horário, então isso torna-se um pouco complicado. Mas partindo do pressuposto de que o volumoso, né, a forragem tem que estar disponível ad libitum, ou pelo menos deveria estar, né, a gente já pode verificar isso com mais facilidade. Vamos ao segundo domínio. Domínio que visa investigar os desafios ambientais. Eu posso ver no animal, por exemplo, o ofego. O animal está parado, ofegante. O que isso mostra para nós? Não é? Que talvez ele esteja no estresse térmico. Então, isso é muito importante. A baia, né, já é conhecido, se vocês olharem essa referência de Dalla Costa e colaboradores, que é a referência do EUIN, né, um protocolo, você vai perceber que existe uma relação entre a altura da cerneira e a metragem mínima que a baia tem que ter para o animal poder deitar, poder rolar, poder se virar e etc. Não é? Você tem que ver nessa baia se tem pontos de risco, né, por exemplo, arame, choque, locais que ele possa se machucar. A cama, a altura dessa cama, a limpeza, né, a qualidade da limpeza dessa cama. E a mesma coisa no piquete. Né? Se o animal está em piquete, ele tem que estar com o piquete sombreado, qual é a condição das cercas, como que está, se tem algum tipo de ponto de risco acontecendo ali. E uma avaliação que tem que acontecer prévia à execução da prova, né, pelo menos aí um tempo antes, é a avaliação da área da prova, não é? Da mesma forma como você tem que planejar a logística para receber os caminhões, e esses caminhões estarem parados, ou caminhões ou trailers, estarem parados num local para ter a avaliação de bem-estar e a avaliação sanitária antes dos animais adentrarem de verdade no recinto, né, você tem que pensar quais são as condições da cerca, se a quantidade de areia é suficiente para aquela modalidade, como é que estão as porteiras, se existem pontos de risco na arena, certo? Nas pistas. Então, isso é extremamente importante e, às vezes, fica um pouco negligenciado. Não vou falar negligenciado, mas esquecido. E agora, algo que é, assim, bastante, como eu posso dizer, polêmico, né? Então, vamos gastar um tempo aqui investindo no terceiro domínio, que é o domínio da saúde, que visa entender doenças, ferimentos e comportamentos funcionais. Bom, acho que claudicação, presença de hérnia, prolapso, secreções, seja ela nasal, ocular, vulvar, qualquer tipo de lesão corporal na boca, abscesso, diarreia, por exemplo, isso, assim, eu acho que está muito claro, certo? Que são indicadores de bem-estar e que os animais não poderiam participar com essas condições, tá? Então, assim, a gente precisa pensar muito bem nisso, tá? É muito importante o doping, tá? Desculpe, isso aqui tá errado, né? Disponibilidade de forragem aqui no doping tá errado. Desculpe, algum erro meu aqui do slide, tá? Mas é preciso fazer o doping, a gente tem poucas provas que fazem, eu sei que isso envolve custo, tá? E talvez, eu vou dizer até uma coisa extra, que talvez envolva a gente investir tempo na conscientização das pessoas envolvidas, não é?
que, por exemplo, seria muito melhor, em vez de você fazer a administração de qualquer medicamento que vá melhorar a performance do animal, ou impedir que o animal claudique, sinta dor, etc., para fazer uma performance, é muito melhor, né, para a vida, pensando a longo prazo, e é claro, a curto prazo também, você não fazer isso, o animal não participar daquela prova. Então, eu acho que seria a gente fazer um trabalho de base, conscientizando as pessoas, muito importantes, né, para fazer isso. Mas a gente também não dá só para confiar na palavra das pessoas, a gente precisa testar, esse seria um cenário ideal, tá? E nós temos um outro fator complicado, que é a idade, né? Algumas provas, né, são muito precoces, e isso causa problemas, porque as vértebras não estão, e os ligamentos, né, que fazem a sustentação das vértebras na coluna não estão totalmente preparadas para receber tanto impacto, tanto, né, esforço. Então, talvez a gente poderia repensar aí na idade mínima para colocar os animais em prova. Para que essa pressa tão absurda? Né? A gente precisa pensar no bem-estar dos animais. Tá? Isso é independente de economia, independente de cultura. Lembra? Tá? É claro que os caras querem colocar os animais para fazer prova para vender o quanto antes, né? Porque cavalo na cocheira custa, tem dinheiro, né? Custa dinheiro. Então, eu entendo disso, mas nós precisamos aqui falar de bem-estar animal. E é claro que eu não posso deixar de mencionar aqui uma coisa que é muito, como eu digo, polêmica, né? Que é a utilização de certos equipamentos, né, de certas embocaduras ou de certos equipamentos que, notoriamente, eles não ajustam bem, né, na anatomia do cavalo. Então, eu vou dar até um zoom aqui, né, para a gente ver aqui esses dois equipamentos, tá? Vocês conseguem ver aí. Então, essas duas embocaduras, por exemplo, você pode ver que essa embocadura, ela tem uma perna muito comprida. Essa alavanca, ela causa uma potencialização da ação, né, das rédeas, da tensão das rédeas na boca do animal. Além de que, vocês acham mesmo, sério, vocês acham que esse formato de embocadura, não é? Essa ponte aqui, né, essas igrejas altas, elas vão ajustar bem na boca do cavalo, o cavalo parado, né, a boca quieta. Você acha que você coloca isso na boca do cavalo e ele vai ficar ok, né, ele vai ficar confortável, né? Então, muitas vezes as pessoas usam os argumentos que a embocadura não é o problema é o ginete, é o equitador, tá? Então, eu vou tentar fazer um paralelo aqui, né, para a gente poder entender isso legal. Todo mundo fala ou faz essa brincadeira, né, de que quem dirige, por exemplo, uma Kombi, dirige qualquer carro. Porque a Kombi, você anda com ela reto assim, você tem que andar com o volante um pouco para cada lado, né, porque ela não vai reto, né, e o volante também tem um desvio muito grande, então você tem que ficar assim, né. Segundo ponto, a marcha nunca é exatamente no lugar, você tem que ir caçando a marcha. A marcha não acontece com a marcha da Kombi, ela se perde, certo? Então, realmente, não é qualquer pessoa que dirige uma Kombi. Mas a pessoa que dirige uma Kombi, dirige qualquer outro automóvel. Esse é o ditado. Mas será que uma pessoa que só dirige um automóvel automático, o que acontece quando ela pega uma Kombi? Catástrofe, né? Não vai funcionar, tá? Então, isso que eu quero dizer, se esse é um instrumento que precisa de tanta delicadeza, tanta destreza, poxa, será que realmente vale a pena? Nós precisamos pensar isso, tá? Então, são dois pontos para a gente pensar. E o primeiro deles é muito forte, isso não ajusta anatomicamente dentro da boca do cavalo, tá? Não ajusta, certo? Então, nós precisamos pensar que talvez certos equipamentos devam ser proibidos, talvez, não é? Então, é complexo. Outro, por exemplo, é esse Hekmore, né? Então, as pessoas querem, às vezes, montar bitlas, né, sem cabeçada, mas botam um Hekmore, que ele é de ferro, muito forte, e às vezes até uma barbela de corrente, para potencializar a ação, evitar que o animal brigue, abrindo a boca, e potencializa a ação do Hekmore. Tá? Isso é muito complexo. Em alguns casos, até você tem alguns equipamentos que nesse local, né, porque para quem não conhece, tem muita gente que não monta cavalo, esse ferro aqui, ó, esse ferro aqui, não sei se vocês estão vendo minha mãozinha, mas esse ferro aqui em cima, ele fica posicionado bem aqui no nariz do cavalo, certo? E esse é um osso bem delgado, tá? E aqui a gente não tem musculatura, nós temos a pele e o osso, praticamente, no cavalo. E alguns ficam até com uma serrinha, não é? Para potencializar a ação, eles têm uma serrinha, como se fosse um serrote,
aqui nessa região do cavalo. Eu acho que isso é um pouco claro para mim, de que não ajusta bem, certo? Para mim, eu acho que não ajusta muito bem, tá? Então, nós precisamos repensar essas coisas, esses equipamentos que nós estamos aí utilizando. Outros, a mesma coisa, né? A questão da espora, tá? Eu não vou me estender nisso, nem me alongar, mesmo porque eu estou um pouco distante do treinamento e da equitação de cavalos para falar de espora, por exemplo. Mas é um tema bastante polêmico aí, eu vou colocar para a gente, pelo menos, pensar e talvez até em não utilizar, entendeu? Eu acho que se você está tendo que usar uma espora tão agressiva para treinar o seu cavalo, alguma coisa está errada, você concorda? Poxa, ou a aptidão do seu cavalo não é para esse esporte, tenta colocar ele em outro esporte, fazer uma outra coisa. Não está sendo legal, não está ajustando, tá? Ou, por exemplo, rédeas, né, como rédea Gog, rédea alemã, que vão tracionar o pescoço do cavalo numa posição que não é anatômica, que vai prejudicar bastante a visão desse cavalo. Já tem estudos muito embasados, mostrando o prejuízo que se tem ao bem-estar e ao estado do animal utilizando esse tipo de equipamento. Muito bem. Então, esse foi o domínio 3, né, o domínio da saúde. E temos o quarto domínio, o domínio do comportamento, onde a gente vai tentar analisar a expressão de comportamentos naturais e, é claro, a interação social. É esperado que esse animal, por exemplo, ele tenha a oportunidade de forragear. É muito esperado. Mas, às vezes, durante a prova, você não tem ali um momento que ele possa forragear, um piquete e tudo mais. Mas é interessante que tenha. Se não tiver, ele tem que, pelo menos, estar com volumoso à vontade. Não é? Ele tem que ter, por exemplo, ali, a exibição de comportamentos de autocuidado, né? Allow grooming, ele tem que ter espaço para poder deitar. Ocorrem, por exemplo, estereotipias, isso é muito complexo, né? Dança do urso, aerofagia, geofagia, coprofalgia, né? E, é claro, comportamentos de evitação, né? Seja ele montado, seja o ginete, o equitador está conduzindo o animal, e ele pede a condução à frente, o animal se recusa a ir para frente, como, por exemplo, puxando. O animal está tentando puxar o animal, conduzir ele no cabresto, e o animal está evitando se locomover. Opa, alguma coisa está acontecendo. Uma agitação exacerbada, e é claro que é muito interessante nós vermos, por exemplo, comportamentos de conflito, né? Tentativa de morder, escoiciar, corcovear, movimentos de cauda e de cabeça, especialmente durante a prova, tá? Então, durante a performance animal, eu vou mostrar um vídeo no final, é interessante a gente ver se acontece, por exemplo, corcove, tentativa de escoiciar, às vezes a pessoa aperta a perna de forma forte e o cavalo tenta dar um coice em direção realmente ao estribo do equitador, né? Ou, por exemplo, movimentação de cauda, movimentação de rabo, isso é extremamente importante, tá? E nós já temos hoje na literatura, eu não vou me alongar nisso, se vocês quiserem é só você digitar o meu nome no YouTube e você vai ver algumas palestras sobre dor e você vai ter aí 1 hora e meia falando vastamente, aprofundadamente nesse tema, tá? E de cansaço também, tá? Então não vou me alongar nisso, mas só para vocês entenderem que existem posturas e movimentos corporais, assim como tensões e contrações faciais, que já são usadas para diagnóstico de dor e de cansaço, tá? Em cavalos. E é muito importante a gente entender esses sinais que os cavalos nos dão, tá? Isso já foi usado, já publicado, eu vou dar um destaque maior aqui, pelo grupo coordenado pela professora Sue Dyson. Ela é uma sumidade, né? Uma mulher que vem fazendo um trabalho muito bacana aí, que estudou, por exemplo, as expressões faciais dos cavalos durante a atividade física. Hoje em dia, depois que você publica um artigo científico, e é por isso que eu vou fazer uma ressalva aqui, não é? Dizer para vocês e destacar a importância da gente acreditar nas referências científicas. Por quê? Elas nos mostram algo que foi julgado por outros. Então, para você publicar um artigo científico, ele passou pelo menos aí por 3 outros revisores. Quem são esses revisores? Professores. Outros professores da área tiveram que ler o seu trabalho, julgar
né, para ver se ele está certo, se está errado, se precisa de ter adequações. Então, você tem um nível, né, de conhecimento ali, certo? E depois de você ter publicado um artigo, ele vai para apreciação do público. E quando você publica algo, por exemplo, a professora Karina Glerap, que é a criadora de uma das escalas para ser avaliadora em cavalos, né, pela FACE, a Equine Pain Face, ela é uma dinamarquesa, muito simpática, a Karina, ela publicou uma carta criticando esses artigos. Então, depois que esses artigos foram publicados, passaram por 3 revisores, ela ainda escreveu uma carta criticando esses artigos. Qual foi a crítica dela? Tá? Eu vou resumir aqui para vocês. Mas isso tudo é público, vocês podem ver. Tá? A crítica dela é o seguinte, é que quando você olha a face de um animal que está em movimento, que está em deslocamento, atividade física, né, com o ginete ou sem, ou seja, se você tiver numa guia, no redondel ou montado, tanto faz, você tem, além da dor, vamos imaginar que esse animal esteja com algum problema no sistema locomotor, esteja claudicante. Ele pode expressar isso através das expressões faciais. Muito embora ele pode estar expressando, né, expressões faciais e exibindo elas, essas tensões e contrações, em detrimento do estresse, ou da conduta do ginete, ou da conduta do exercício, ou do equipamento. Então, existem que nós chamamos aí de viés, ou fatores de confusão, né? Então, a gente precisa olhar isso com calma. Claro que a grande justificativa da professora Sue Dyson é que esses são os primeiros artigos, nós estamos falando de 2017 e 2018, artigos recentes tratando dessa temática, e que a gente vai precisar aprimorar com o tempo. Nós fizemos um trabalho também, né, em parceria lá com a Suécia, mostrando que os cavalos, eles têm expressões faciais e comportamentos, né, que é esse comportamento que está mostrando aqui em cima no vídeo, tá, dessa égua, que são relacionados ao cansaço físico, tá? Então, a gente já consegue diagnosticar cansaço físico pelo comportamento, mas as expressões faciais a gente não consegue diagnosticar. Eu não sei, por exemplo, se um cavalo expressa determinada expressão facial pós-exercício em detrimento do cansaço, da dor ou da soma dessas duas sensações. Eu não consigo distingui-las ainda, tá? A gente tem essa dificuldade. Olha só para onde chegamos, né? Mas a gente consegue ver que alguma coisa está errada, seja dor ou seja cansaço. E, beleza, vamos passar para o último domínio, estados mentais, aquele que vai ter uma relação com todos os outros, tá? Então, se a gente for pensar em fome, sede, isso aí já está bem, acho que, esclarecido para vocês, né? Assim como dor e cansaço. Agora, por exemplo, o medo. Né? O medo, a gente tem alguns comportamentos que eles são bastante específicos de medo, como, por exemplo, o aumento da esclera. A esclera é a parte branca do olho. Né? Os cavalos, normalmente, né, eles não mostram a parte branca do olho. Você só enxerga a parte pretinha, a parte escura, certo? Quando ele arregala os olhos, não é? Ele contrai a musculatura ao redor dos olhos, não é? E você consegue ver a parte branca desses olhos, isso pode ser devido à tensão ou devido ao medo, tá? É claro que alguns cavalos, eles naturalmente já ficam um pouquinho com os olhos um pouco mais abertos e a parte branca aparece. Então, você tem que levar em conta a morfologia particular dos animais, tá? Isso é muito importante esclarecer. Comportamentos de evitação. O animal evita se aproximar de uma bandeira, por exemplo, que está se mexendo, ou de uma pessoa específica, de um outro animal, né? Isso é muito importante. E recuar, né? Isso é também extremamente importante. Recuar, empinar, são comportamentos de medo. E a felicidade? A tal felicidade. E aí eu acho que todos nós estamos nos perguntando, né? Como avaliar cientificamente o estado de felicidade durante a competição, por exemplo? Porque eu tenho muito interesse em saber, eu acho que todos aqui teriam, se o animal, por exemplo, é feliz fazendo uma prova de salto, se ele gosta de saltar. Então, eu gostaria de avaliar o estado de felicidade. E como fazer isso, então? Aí é uma boa pergunta. Ahá! Muito boa pergunta, Pedro. Eu também acho uma ótima pergunta. Porque o estado de felicidade nós conseguimos ver através de comportamentos específicos, como, por exemplo, brincar, explorar, comportamentos de satisfação. E a gente não consegue ver esses comportamentos propriamente durante a exibição na prova, né? Durante
a participação do animal na prova, porque ele está restrito àquela atividade, tá? Muito embora, talvez eu consiga fazer o processo inverso, não é? O que nós chamamos aí na estatística de erro tipo 2, né? Aquele p-valor que nós estamos acostumados a ver. O que é aquele p-valor, né? O p é a abreviatura de probabilidade, é o valor de probabilidade. Quando a probabilidade é muito pequena, quer dizer que eu assumo a outra hipótese. Quando a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, não é muito pequena, eu assumo que a hipótese alternativa é verdadeira. Pois é, vamos traduzir isso aqui para não embananar na cabeça de vocês. Eu gosto muito de estatística. Se eu não consigo ver felicidade, o que eu posso fazer? O inverso. Eu posso tentar avaliar tudo que não é felicidade para tentar constatar, né, tentar estimar que o animal esteja feliz. Ou talvez eu não possa nem dizer que ele está feliz, mas que não representa nenhum desconforto aquela atividade, que não representa nenhuma dor, nenhum conflito. Tá? Talvez é isso que a gente consiga fazer. A felicidade, os estados mentais positivos nos cavalos, eles vêm recentemente sendo estudados, né? Isso aqui é um dos primeiros artigos, e poucos artigos, né, falando sobre essa temática, onde eles fizeram, por exemplo, sessões de grooming nos cavalos, né, ou seja, fazendo uma estimulação tátil na região da cernelha dos cavalos, e observando as expressões faciais, né? Então eles perceberam o relaxamento dos olhos, o relaxamento do focinho, né, e das orelhas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e tentaram relacionar isso a dosagens sanguíneas, como, por exemplo, a ocitocina, não é? E a gente tem várias dosagens que podem ser feitas para analisar o estado de felicidade, né? Não vou me adentrar nisso aqui, mas nós temos a ocitocina, a endorfina, eu não esqueci as outras duas, mas são 4, basicamente, tá? Mas não é o escopo da nossa abordagem de hoje aqui, tá bom? Porque isso a gente não vai conseguir fazer na prática. Mas na prática, nós conseguimos fazer uma outra avaliação chamada de avaliação qualitativa do comportamento, que é esse QBA aqui, ó, tá? Que é o Qualitative Behavior Assessment, tá? Criado por essa simpática senhora escocesa aqui, ó, François Hemesfelder, em 2000, ou seja, faz 21 anos que isso está acontecendo. Então, você tem uma escala, vou aproximar aqui, você tem uma escala de mínimo a máximo, tá? E sem gradação interna. E aí você vai pontuar, de acordo com a sua expertise, de acordo com aquilo que você acha que é, o quanto o animal está tenso, relaxado, irritado, curioso, atento, ativo, tá? Pedro, mas isso não parece muito subjetivo? Parece, tá? Mas funciona e vem tendo bons resultados. Podemos conversar disso adiante. Inclusive, essa poderia ser uma avaliação feita durante a prova. E a nota que o juiz, por exemplo, der, 2 ou 3 juízes, poderão ser incluídas na performance do animal. Olha que legal, não é? Já pensou? O animal que está mais calmo, que está menos tenso, menos irritado e mais focado na prova, por exemplo, ter uma melhor classificação do que aquele animal todo desajeitado, todo bravo, irritado, certo? Então isso talvez module, né, as provas futuras. Olha que legal, tá? Professor, Sim. licença. Tem uma pergunta da Débora que eu acho que é bem relevante para esse momento. Vamos Que lá. ela fala como saber quando as atitudes de agitação não são reflexo do temperamento do animal, para caso de animais sabidamente mais sanguíneos. Débora, muito obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta é extremamente interessante. A gente comparar o comportamento de um PSA, né, um puro sangue árabe, com, por exemplo, um quarto de milha, você vai ver uma notória diferença. Primeiro que o árabe nunca vai abaixar a cabeça, ele sempre, não nunca, né, mas estou generalizando, maioria do tempo com a cabeça alta, sempre preocupado, reativo, porque é uma raça que ela tem na sua genética um pouco mais de reatividade, consanguinidade, né, um animal mais reativo. E se você pegar um quarto de milha, ele está sempre com a cabeça lá embaixo, muito sossegado, muito tranquilo. Débora, isso é muito difícil de avaliar, porque quando você pensa em avaliação de temperamento, você tem que avaliar a consistência daquele comportamento. Então, o que é a consistência? É algo que se persiste ao longo do tempo. Então, talvez você teria que ter 1, 2 ou 3 ou 4 avaliações do mesmo animal para ver se aquele comportamento persiste. Será que esse animal realmente ele é mais reativo? Quem sabe disso? A pessoa que monta o cavalo o tempo todo, ela sabe, com certeza, tá?
que aquilo acontece. Agora, no meu entendimento, eu, assim, faz tempo que eu não vejo animais árabes, não sei se você está se retratando a isso, mas faz tempo que eu não trabalho com esse tipo de animal, com animal de enduro e tal. Mas eu acho que não é comum, por exemplo, um cavalo estar fazendo uma prova de enduro, não é? E tentar, por exemplo, ficar escoiciando, tentar ficar, por exemplo, corcoveando, tirando o ginete de cima do seu dorso, né? Por mais que o temperamento dele seja mais, digamos assim, reativo, não é? E se isso realmente acontece, será que não está na hora da gente pensar ou repensar a participação desse animal? A gente, eu digo, a gente como tutor, como responsável do animal, não é? Será que aquilo está sendo uma coisa prazerosa para ele? Me parece que é o caso da gente talvez repensar, tá? Mas para uma avaliação de bem-estar durante a prova, algo que posso dizer que precisa ser padronizada, nós precisamos ter aí, precisamos ter scores claros do que é. Então, escoiciar, o que é? É isso, é isso, é isso. Definir bem, né, os limites do que é escoiciar, não é? E é claro que, às vezes, a gente vai precisar fazer algumas ponderações, tá bom? Bom... Pedro, Oi. eu poderia fazer um comentário? Eu posso? Mas é claro, Lisier, você é super bem-vinda. Eu fico pensando o seguinte... Pode falar. Eu fico pensando o seguinte, quando é uma questão de temperamento, o animal, ele responde, como tu falou, a questão da consistência, né? Ele vai responder de forma mais reativa a todos os estímulos que forem apresentados, e não apenas no momento, por exemplo, pré-prova, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode considerar quando a gente está acompanhando um evento, por exemplo, né? Por exemplo, se o animal se mostrou calmo no alojamento, se mostrou calmo na condução, se mostrou calmo numa série de coisas, mas antes de entrar na prova, ele meio que surta, eu acho que já mostra que não é uma questão de temperamento, mas sim de uma associação não muito boa, né, que ele fez com aquele momento de competição. Não sei, eu fico pensando, né, uma vez que o temperamento é justamente isso, é a consistência, é a forma constante como o animal responde a vários estímulos, né. Com certeza, adorei seu comentário, Lisier. Eu acho que isso suporta e corrobora muito o que nós estamos propondo. A pessoa tem que ter aí 6 avaliações durante a prova. Não basta apenas uma pessoa avaliar durante o percurso uma amostra de cavalos. Tem que acompanhar todos os cavalos durante 6 momentos, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Mas precisa pensar caso a caso, né? Precisa pensar caso a caso. Bom, e aí, gente, eu até coloquei aqui, ó, dizia, tomei a liberdade de colocar BUS aqui 2021, porque está sob revisão ainda, né? Esse artigo de revisão nosso aí. Aquilo que eu falei para vocês, existem 3 professores que estão avaliando o que nós estamos propondo, sabe? Então, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, eu escrevi e falei, ó, gente, é verdade. Não, peraí. Existem 3 pessoas ao redor do mundo que também trabalham com essa temática na ciência, avaliando o nosso trabalho, né? Então, é uma coisa que torna, que dá mais credibilidade, certo? Né? Que dá mais legitimidade a isso. Finalizando, a gente tem esse cenário aqui. Então, nós temos os 5 domínios, né? E cada um deles aqui eu coloquei os itens que nós discutimos em particular, tá bom? Então, a gente vai conseguir perceber isso. É claro que você vai ter que pegar isso aqui é um modelo. Tem que pegar esse modelo e traduzir ele para uma planilha, não é? Transcrever ele. Por exemplo, o condição de score corporal já existe, por exemplo, um score, está pronto, está lá no EWIN, né? Nos protocolos do EWIN. Mas, por exemplo, se você for observar comportamentos de conflito, será que um corcove que o animal der dentro da pista eu já estou contabilizando? Ou ele precisa dar 2 corcoves? Esses limites ainda não estão muito bem definidos. Através de pesquisas que a gente vai trazer isso de forma mais precisa, tá? E é claro, gente, eu não posso deixar de falar, né? Eu acho que se a gente está pensando em avaliação de bem-estar e o desafio, você vê que são muitos indicadores para se avaliar em muitos cavalos. Então vai precisar ter gente de verdade para trabalhar nisso, tá? Gente qualificada, que entende, que sabe o que está fazendo. E não adianta eu só ficar olhando o domínio da saúde. Ah, vou ver se o cavalo claudica, vou ver se o cavalo tem lesão
aqui na região onde está a espora. Isso aí, se você está falando de uma avaliação científica do bem-estar animal, ela está sendo insuficiente, tá? Porque esse é um cenário completo aí que nós estamos pensando, tá? Para fazer. E é claro, se você tiver sugestões de inclusão, são super bem-vindas, tá, gente? Nós criamos isso aí, mas é uma sugestão, uma proposta, né? E ela vai ter que sofrer adequações de acordo com a modalidade, de acordo com o cenário, etc. Nós não podemos nos esquecer que hoje em dia tudo se dá através da automatização, não é? Ou seja, da inteligência artificial. Eu acho que a gente conseguisse alguns padrões, né? A gente não tem nem ainda o padrão, né? Mas se a gente conseguisse o padrão comportamental para se estudar esses tipos de avaliação, a gente conseguiria fazer através de uma câmera, por exemplo, e criar algoritmos, ou seja, inteligência artificial, para que a gente possa fazer isso de forma automática. Porque nós já temos, não é? Vocês já sabem, por exemplo, o computador, o celular, hoje em dia, você tem um reconhecimento facial, reconhecimento de voz, isso é muito real para nós hoje, no dia a dia nosso, tá? E é claro que como sugestão, a gente descobriu recentemente, em 2019, que, por exemplo, a temperatura da região da carúncula lacrimal, que é essa região aqui do olho, tá? Né? É essa região onde está aqui a carúncula lacrimal, ela tem uma fundamental importância no processo de estresse. Isso já é sabido, né? O professor John Webster já apontou isso. E existem vários estudos com bovinos, com equinos, mostrando que a temperatura do globo ocular, a elevação da temperatura do globo ocular, está relacionada com o estresse, né? E nós conseguimos perceber que os animais que tiveram um esforço maior durante o exercício tiveram um aumento da temperatura da carúncula lacrimal, né? Que é muito interessante. Eles tiveram um aumento também, por exemplo, da enzima creatina quinase, né? Que é a enzima que mostra dano muscular, não é? Se você quiser saber mais sobre isso aí, entra lá, já tem várias apresentações, palestras, que eu estou falando aprofundadamente sobre esse tema. Eu não vou me alongar aqui, já são 8h19, tá bom? Mas só para mostrar para vocês, já pensou se a gente consegue criar um algoritmo que tem uma câmera termográfica na entrada e na saída da prova, capturando essa imagem? Seria muito legal, não é? E isso não está muito distante de acontecer. Logo quando iniciou-se a pandemia, a gente teve um shopping, se eu não me engano, eu acho que foi em Campinas, que instalou uma câmera termográfica na entrada do shopping center para captar a emissão de calor do corpo das pessoas e ver quem tinha ou não tinha um possível estado febril aí, por conta da Covid-19. Então, acho que não é uma realidade tão distante assim da gente. Talvez, né, alguns anos a gente consiga essa tecnologia. Podemos falar sobre isso depois. Vamos, então, para os grandes desafios. Desde 2004, a FEI vem mostrando que ela vem sinalizando que algumas mudanças, né, precisam acontecer, mudanças de paradigmas, né? Então, paradigmas é aquilo que eu considero muito forte, que é antigo, que é cultural, que tem uma tradição. Esse é um paradigma, e que alguns paradigmas precisam ser superados, tá? E um deles é com relação aos animais de adestramento, tá? Então, veio-se criando a cultura do cavalo, né, atleta feliz, né, do Happy Athletic. E eles estavam se referindo a isso aqui. Então, vocês olhando essas duas imagens, você consegue perceber que esse cavalo, né, da nossa direita é diferente desse cavalo da nossa esquerda, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a tensão nas rédeas é diferente. A expressão facial desses animais é diferente. E a tensão do músculo, né, dos músculos do pescoço também é totalmente diferente, né? Eu sou capaz de dizer que talvez esse cavalo seja mais feliz do que esse. Eu não consigo medir felicidade nele dessa forma, mas eu consigo estimar que esse cavalo está mais relaxado e menos tenso do que esse cavalo. E essa é a postura que as pessoas que montam adestramento, dressage, eles apontam como ideal, né? Que é a cultura do adestramento, não é? Então, eles vêm mudando esse paradigma. Por quê? A gente começa a ver uma interpretação de que isso não é certo, não é? De que isso prejudica a visão do cavalo. O cavalo não consegue ver direito, não consegue locomover, não consegue se locomover com a mesma facilidade, isso causa no início dores no pescoço, ele fica todo tenso. Então,
Então, é muito mais agradável, né, se esse animal estiver relaxado. Tá? Então, aqui a gente vê uma primeira mudança a nível mundial. Né? O mundo já está mudando. A gente é uma metamorfose ambulante. Certo? A gente precisa mudar e se adequar de acordo com o conhecimento vigente. A gente não pode, senão a gente vai se tornar artigo de museu. Então, assim, eu espero realmente que a gente não se torne artigo de museu, não é? Porque a gente está vivendo nesse mundo, a gente está evoluindo aqui, vivendo, a gente tem que sempre buscar o melhor, né? No caso, que nós estamos discutindo, a melhora dos cavalos. Bom, e aí voltando àquela pergunta que eu fiz lá para trás, e já me encaminhando para o encerramento da minha fala, será que os cavalos gostam de saltar? Será que eles gostam? Porque, veja bem, eles na natureza saltam, às vezes precisa fugir de um predador, saltar um tronco, etc., mas assim, não tão sistematicamente como numa prova de salto, saltando 14, 15, 20 obstáculos em sequência, fazendo treinos maçantes, né, de segunda a sábado, e etc. Então, alguns pesquisadores fizeram uns testes e publicaram esse artigo de 2013, tá? Então, já não é tão recente assim. Eles colocavam os animais para saltar em liberdade, e depois do salto, eles tinham um estímulo de comida aqui, tá? E é claro que eles poderiam optar por não saltar, né? Por desviar, por refugar e não saltar, tá? O que eles perceberam, resumidamente, tá? Isso foi feito com cavalos amadores, né, de salto. Eles perceberam que até 80 centímetros os animais gostavam de saltar. Passou de 80, aumentou a taxa de refúgio, ou seja, os animais começaram a refugar mais. E o que isso nos induz a pensar, não é? Que talvez os animais gostem de saltar, seja uma coisa prazerosa para eles, mas não quando o esforço é muito grande. Então, por exemplo, quando nós temos saltos olímpicos de 1,60 de altura, talvez o cavalo não goste de saltar isso. Né? Talvez, se ele puder optar por saltar um de 80, ele salta o de 80. Tá? É claro que isso são pesquisas muito recentes, muito incipientes ainda, né? A gente não consegue responder isso com muita franqueza, mas esse artigo nos dá uma primeira luz, ele vem trazer luz para a nossa cabeça, não é? De que talvez os esportes, né, de alta performance, a máxima performance, né, extrair o máximo do animal, não seja muito, muito, muito bom para o bem-estar do animal. Fazendo um paralelo com os animais de produção, que já tem pesquisas com isso, quando a gente explora a máxima produção, seja do gado, seja da galinha, seja do porco, você não consegue as melhores condições de bem-estar. Para que você entre num nível bom de bem-estar, a produtividade tem que diminuir, tá? Ela tem que parar um pouco. Não adianta você ser super produtivo, porque a vida daquele animal não vai valer a pena, tá? Essa é a conclusão que nós estamos chegando hoje, 2021, tá? Mas isso já vem de alguns anos, né? É que a gente demora para incorporar isso. Mas voltando para os cavalos, e a gente tem um outro estudo aqui de 2017, mostrando que os cavalos de amador, né, cavalo de salto, né, amador, ou seja, até aí 1 metro, 1,10 m, aqueles animais que mais apresentaram conflitos, né, comportamentos de conflito, lembrando o que é comportamento de conflito? Corcove, tentativa de escoiciar, movimentação de rabo, movimentação de cabeça. Esses que apresentaram mais conflitos, né, comportamentos de conflito, foram os piores no ranking. Opa! Aí nos dá uma luz, isso joga uma luz muito legal. Nossa, eu adorei esse estudo. Por quê? Ele vem falar pra gente que os cavalos que mostram menos comportamento de desconforto tiveram os melhores desempenhos. Ou seja, ele está tentando mostrar para nós que o cavalo feliz, né, se assim eu posso dizer, vou extrapolar, ele tem um melhor rendimento. Isso de forma amadora, tá? Não para saltar 1,60 nas Olimpíadas. E eu acho que tem um outro ponto importante para a gente conversar, não é? Que é a questão de a gente chamar o cavalo de atleta. Talvez chamar o cavalo de atleta seja apenas uma diferenciação do cavalo de lazer. Porque o cavalo atleta, talvez, se você, dependendo da sua definição, acho que isso é muito importante, eu gosto das definições. Se você definir que o cavalo atleta é aquele que é preparado para ter um bom condicionamento, para desenvolver um esporte específico, tudo bem você chamar ele de atleta. Agora, quando você chama ele de atleta e você começa a usar alguns jargões usados no atletismo humano, isso é antropoformização, certo? Por exemplo,
A dor é combustível para você, humano, para mim, certo? Mas para o cavalo, não. O cavalo não sonha em ganhar um troféu, certo? Ele não almeja, tipo, né? Eu vou contar a história dessa prova para vocês, assim, né? Essa foi a última prova que eu fiz antes da pandemia, e eu fiquei em segundo lugar, né? Tinham 260 e pouco concorrentes. Eu fiquei em segundo lugar, é uma corrida de montanha, são 16 quilômetros, né? Vocês podem ver aí pelos parâmetros, eu cheguei no meu limite, não é? Eu cheguei no meu limite, realmente, dei o meu máximo e cheguei em segundo lugar, 10 minutos atrás do primeiro colocado. Esse cara aí mandou muito bem, ele foi muito bem na prova, chegou 10 minutos antes de mim. Para eu melhorar o meu tempo na prova e conseguir pegar ele, né, conseguir ultrapassar ele esses 10 minutos, eu tenho que treinar duro, mas essa é uma decisão minha. Eu decidi treinar duro, eu decidi restringir a minha dieta, fazer uma dieta assim, um assado, eu decidi treinar forte, eu decidi aumentar o meu treinamento. O cavalo não tem esse poder de escolha, não é? Então nós precisamos pensar nisso também. Cuidado, gente, quem quer ganhar a prova é o cavaleiro, não o cavalo. O cavalo pode até gostar de fazer provas amadoras, né, de saltar de forma amador, mas eu acho que ganhar prova, dizer que ele gosta de ganhar prova, a gente não tem embasamento científico para falar disso. E assim, o meu bom senso, e talvez o de vocês, né, diga que não é muito bem assim. Então a gente precisa pensar nisso. Quem quer ganhar a prova é o humano, o cavalo, não. Tá? E se a gente começa a ter essa visão, a gente pode estar distorcendo as coisas e a gente está entrando num caso aí de antropoformização, tá? Vamos pensar sobre isso. Deixa isso na cabecinha de vocês. Para finalizar e vocês pararem de ouvir as minhas estúpidas ideias aqui, eu queria finalizar com esse vídeo, tá? Esse vídeo está disponível no YouTube, vocês podem ter acesso a ele. Eu não conheço esse animal, eu não conheço esse ginete, tá? Ele vai fazer uma prova de salto clássico, amador, e ele está fazendo a prova com um equipamento bitless, né? Ele está sem cabeçada, usando só um cordão que passa no pescoço, tá? Eu não tenho grandes conhecimentos de bitless, enfim, eu não posso defender isso. Depois, se alguém no final quiser comentar e falar alguma coisa, estamos aqui para discussões, né? Mas eu quero que vocês notem que é o seguinte, eu quero que vocês observem comportamentos de conflito, tá bom? Então, corcove, coice, movimentação de rabo, movimentação de cabeça, tá? E até orelhas para trás, tá bom? Nesse vídeo. E o que é muito legal, né? O que é muito legal. Quando você usa bitless, o seu poder de controle do animal, ele diminui, concorda? Porque esse animal, se ele falar para o ginete, cara, eu não quero saltar esse obstáculo aí, ele vai conseguir refugar com mais facilidade do que um animal que estiver usando, por exemplo, cabeçada, que é um equipamento que traz um maior controle do animal. E ele não faz isso, ele não refuga. Então, eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se no final desse vídeo eu posso dizer que esse animal está feliz, está gostando. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que vocês têm que ver o vídeo, eu não vou falar não. Então vamos lá, vamos observar esse vídeo aí. Então, como eu falei para vocês, ele está montando com uma esporinha ali, uma espora romba, se eu não me engano. Tá? Ele tem uma chibata pequena, né, como todo equitador do hipismo, né, parece que é uma tradição, não pode largar a chibata por nada. Pediu autorização ali do Júlio de Campo e vai começar o percurso dele. Então ele vai ter que saltar um percurso, né, vai ter que fazer um percurso. Então percebam as reações do animal, tá? Corcove, coice, movimentação de cabeça e movimentação de rabo. Olha bem para esse animal. Vamos lá. Teve movimentação de rabo? Teve movimentação de cabeça? Na vertical ou na horizontal? Em algum momento esse animal demonstrou tentativa de evitar saltar, né, de se esquivar, né? Na verdade, ele salvou o ginete ali, né, em alguns momentos. Quem é do hipismo vai entender. É piada interna. Então, olhem só. Comportamentos de conflito, vocês conseguem ver?
Notem que no final, o ginete vai acariciar o cavalo e ele põe as orelhas para trás e murcha as orelhas para trás. Talvez porque a espora tocou ele não gostou, mas bem no finalzinho do vídeo, tá? O cavalo é super professor, né? Salvou o ginete em vários aí, né? Olha que legal. Ó, no final, tá vendo? Ó, ele dá uma murchada nas orelhas, porque talvez o cara desloca o corpo para frente, automaticamente a perna vai para trás e encosta nele. Bom, o que está valendo nessa prova aí? O que conta? Tem dois tipos, né? Se a prova pode ser o cronômetro, ou seja, quem for mais rápido ganha, sem derrubar nenhuma vara ou errar o percurso. Ou você pode ter prova de tempo ideal, que é um tempo específico que você faz de forma mais cadenciada. Mas se o animal está calmo, está relaxado, está estressado, está nervoso, isso não leva em conta, tá? Nesse tipo de prova. Mas eu acho que fica muito claro aqui, para todos nós, que esse animal não demonstrou nenhum tipo de desconforto ao realizar esse tipo de exercício. Vocês concordam? Depois a gente pode discutir isso, tá? E aí, antes de eu falar a última slide, eu queria falar para vocês que talvez algumas provas precisam sofrer adequações, inclusive essa do hipismo, né? Talvez ela possa ter aí uma nota qualitativa, a gente possa fazer um QBA, não é? Uma avaliação qualitativa do comportamento, e premiar, ou seja, colocar os animais mais calmos, mais relaxados, mais cadenciados, em melhores colocações. Isso deveria ser levado em conta. E não só o cronômetro, e não só o tempo, tá? Porque aí você começa a obrigar os participantes a terem mais técnica na execução da prática. E é claro, você salva o bem-estar dos animais aí junto disso, né? Então, talvez a gente precise fazer isso. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente pensa em salto, a gente pensa em muitas coisas, né? Pensa em capacete, bata, casaca, a bota, a escarapela, o troféu, a embocadura, a bota, mas eu não estou vendo um cavalo aqui pastando, eu não estou vendo nesse desenho um cavalo fazendo grooming no outro cavalo. Por que o cavalo não está sendo cavalo nesses desenhos aqui, né? Isso aqui era uma propaganda para criança, tá? Então eu acho que uma forma da gente mudar e começar a transformar as coisas, não é? Com o entendimento, com a clarividência que temos hoje, também é com as crianças, não é? Ou seja, nas escolinhas de equitação. É extremamente importante. Então, eu, dessa forma, finalizo a minha fala, e aqui apresento novamente o QR Code com as referências aí expostas. E eu espero realmente que na cabeça, pelo menos dos equitadores que aqui estão, né, depois dessa nossa conversa, não fique apenas pensando na performance, mas também no bem-estar do cavalo, porque a gente quer um cavalo feliz executando, né, as provas, e não um cavalo tenso, bravo, não é? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e vamos conversar um pouco, porque realmente, se a gente só ficar falando, de nada vale. O mais importante é a discussão que se cria com essa fala, não é? Então, é isso aí. Obrigado, Gustavo, pelo convite e, na verdade, a oportunidade de falar, né? A oportunidade de estar aqui conversando com vocês esse pequeno trecho aí. Eu sou um amante dos cavalos, um apaixonado, né? Sou um cientista, tá? Então, me baseio na ciência e acredito que a gente possa utilizar os animais para fazer o esporte, mas é, assim, pungente a necessidade de alterações em métodos, em regulamentos, em uma porção de coisas aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar. Professor Pedro, obrigado você, foi muito legal, esclarecedora a palestra. A gente teve uma interação legal, várias pessoas falando da sua experiência com equitação e tal. E a gente abre para as perguntas agora. Quem se sentir à vontade para abrir o microfone e fazer pergunta oral, pode fazer também. Tem uma pergunta aqui do Rodolfo. Ele fala que ele tem um animal que corria vaquejada. E ele exerce a função de puxada. Quando chega na faixa, ele costuma fazer o movimento de puxada sozinho, sem o comando do cavaleiro, e sem o bovino do lado.
Ele pergunta se isso seria um indicador de felicidade do animal por praticar o esporte. Olha, eu acho que talvez felicidade é uma emoção difícil da gente mensurar. Para a gente mensurar cientificamente a felicidade, a gente teria que executar uma função e, por exemplo, dosar ocitocina, adrenalina, noradrenalina, corticoide, enfim, todas essas dosagens para a gente entender o que está acontecendo dentro do organismo do animal. Porque isso, essa repetição, ou essa condução, digamos que quase que voluntária, ela pode se dar pela repetição. O cavalo não é tonto, não é? O cavalo não é tonto. Então, ele aprende, existem condicionamentos, né? É muito fácil você condicionar um animal a fazer um dado exercício. Existe, por exemplo, no balé espanhol, não sei se vocês já viram, existem vários movimentos muito complexos do cavalo fazer. Como, por exemplo, o cavalo pular para cima no ar, né, pular parado, pular para cima e voltar, pular para cima e voltar. Só porque o cavalo executa esse movimento, eu vou dizer que ele gosta desse movimento? Eu acho que existe um treinamento por trás. Agora, se ele gosta ou não, se aquilo imprime felicidade nele, ou se tipo, olha, vou fazer porque depois eu fico aliviado, vou fazer porque depois eu ganho uma recompensa, né? Eu acho que isso precisa ser melhor investigado. Eu não tenho, hoje em dia, material científico, né, aqui na minha cabeça, pode ser até que haja algum trabalho científico, se alguém quiser se manifestar, para tentar responder isso, mas a gente não tem como hoje, cientificamente, dizer isso. Talvez Lizia queira falar alguma coisa. Lizia é muito parceira minha, viu? Por isso que eu estou convidando ela, viu, Gustavo? Eu gosto muito dela. Se Lizia quiser falar alguma coisa aí, fica... Eu também gosto de ti, Pedro. E o Fernando tá te mandando um beijo na bochecha, beijo de macho. Ô, Fernando, adoro. Ele tá aqui ouvindo. Parabéns aí, Pedro. Então, eu acho que tem muito de condicionamento, né? Uma vez que o cavalo ele foi treinado para isso, ele provavelmente recebia uma recompensa de reforço negativo, e isso associou para ele que chega um determinado momento, num determinado lugar, que ele tem que fazer esse movimento, caso contrário, ele não é recompensado. Então, isso não necessariamente está vinculado com felicidade, né? Porque os animais se habituam a situações ruins também, né? Então, é como o Pedro falou, eu acho que é uma coisa que tem que ser investigada, porque eu acho que tudo isso depende de como o animal foi treinado, né? Isso interfere muito. Se acaba que ele faz uma associação boa com o que ele está fazendo, ou uma associação ruim, depende muito do método de treinamento. Com certeza, obrigado, Elisier, pela colocação, obrigado. A gente tem uma pergunta da Patrícia Brandão. Ela fala, o nível de cortisol do animal em um limite muito alto, depois de ter feito o exame, teria como corrigir com algum exercício específico? Ô, Patrícia, obrigado pela sua pergunta. Patrícia, o cortisol, ele é um hormônio que ele é cíclico, né? Ele tem períodos em que ele é mais alto e períodos que ele é mais baixo. O cortisol é extremamente importante para diversas funções no organismo, tá? A gente não pode esquecer isso. A questão é o seguinte, quando você tem um estímulo estressante, né, o animal entra num estado de luta ou fuga, tá? Esse estado de luta ou fuga prepara o animal para lutar ou fugir, óbvio, né? Então, você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração, aumenta a frequência respiratória, libera cortisol, libera adrenalina, que vão fazer essas modificações do corpo. Ele vai preparar o organismo para correr. Porque imagina, você está dormindo quietinho lá e do nada você resolve correr. Não vai dar certo, seu coração não está preparado para isso. Então, você tem que ter como se fosse, vamos, prepara, vai, pumba, e vai, certo? Então, no momento de estresse, você tem essa preparação. Isso funciona muito bem na hora que o cavalo precisa fugir de um predador, certo? Ele tem que ter a função cardiorrespiratória, muscular, tem que ter sangue nos músculos, para que ele possa, pumba, dar uma explosão e sair correndo. Só que quando isso se torna crônico, deixa de ser agudo para se ter crônico, ou seja, esse estado de luta ou fuga permanece ao longo do tempo, você vai causar a constância do cortisol elevado, tá? E isso é problemático. Especialmente, por exemplo,
Porque você também tem a liberação de glicose no organismo. Então, você deixa o animal sem energia, a bateria dele acaba. Sabe quando você está querendo fazer uma prova, você fica estudando a noite inteira para aquela prova, não sei o quê, você está no estado de luta ou fuga, entendeu? Você vai fugir daquela prova, você vai lutar, você vai fugir ou você vai lutar, você está naquele estado. Quando você termina a prova e faz a prova, o que te dá? Uma leseira danada. Essa leseira é providente da onde? Ela acontece porque você estava liberando, né, glicose no seu organismo o tempo todo. Porque o seu organismo estava falando assim, cara, ele pode ter que sair correndo a qualquer momento. Mantenha alerta. Ele vai correr. Só que você ficou isso 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então isso é prejudicial. E a mesma coisa para os cavalos. Normalmente, quando você deixa de ter o estímulo, não é? Ou seja, o estímulo no caso era a prova, tá? Você vai ter a redução natural, né, a nível basal, do cortisol. E isso pode, eu não falei sobre isso, né, mas mais uma vez, tem apresentações aí no YouTube, e até minha, falando sobre síndrome de overtraining, né? Então, se você, por exemplo, tem um animal que ingressou numa síndrome de overtraining, aí sim, ele pode apresentar uma alteração endócrina que é, digamos que, permanente, ou seja, o cortisol dele, a nível basal, vai estar elevado, sempre. Mas é porque ele entrou numa síndrome de overtraining, tá? Aí já é outra história, tá? Isso aí não é qualquer caso, não é um estresse, é uma sobrecarga muito forte, não é? Que vai gerar esse estado, né? Talvez o professor Guilherme queira comentar alguma coisa, eu vi que ele também está por aí, né? O professor Guilherme de Camargo Ferraz, grande parceiro lá de Jaboticabal, que ministra a única disciplina de fisiologia do exercício do Brasil, lá do LAFEC, né? Olha que legal, temos aí pessoas muito bacanas conosco. Vai lá, Guilherme, eu falo demais, né? Barbaridade. O povo está perguntando se você tem o link do vídeo que você passou no final. Pois eu tenho, mas eu tentei achar e não encontrei, porque eu ia botar um QR Code para vocês. Tá. Prometo que nos próximos 2 dias eu posto lá no meu Instagram para vocês. mv.pedro.trindade. Vai estar lá o vídeo, tá? Professor, eu gostaria de saber, na hora que você falou da avaliação da chegada do animal ali no transporte, na recepção, se é feita realmente no transporte ou se tem uma baia de recepção para eles, se há mistura de animais, se é feito um manejo sanitário para não ter transmissão de doenças infecciosas, como que é feita essa chegada dos animais e a mistura deles? Tá. O Gustavo, legal a tua pergunta, legal porque pode ser a pergunta de outras pessoas também. Quando você vai fazer o transporte de equino, você tem que ter a guia de trânsito animal, o famoso GTA. E nesse GTA ele é feito por um veterinário que fez um curso, né, para verificar, para fazer uma resenha do animal, ou seja, para poder identificar o animal, né, e ele vai fazer o teste de anemia infecciosa equina. Tá? Eu não sei se está fazendo de morno também, talvez esteja fazendo dos dois agora com uma obrigatoriedade. Tá? Mas na época que eu competia, há uns anos atrás, era só o AIE, agora talvez tenha o morno junto. Então, e isso vai junto do passaporte, né? Os cavalos têm passaporte. Né? Então, quando você chega no recinto, você tem um responsável técnico, tá? Que ele é um braço, né? Para a defesa agropecuária, para analisar essas questões sanitárias. Então, assim, chegou o trailer, chegou o caminhão, o correto, antes de desembarcar, é pegar para ver se os exames estão ok. Tá? Mas, em tese, ele não pode nem sair da propriedade se o exame não tiver negativo. Tá? O GTA junto lá com o exame negativo. Tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. Na questão do bem-estar animal, o ideal era a gente ter uma área prévia do recinto. Né? Então, você desembarca o animal, não sei o quê. Esse animal está desnutrido, está numa condição muito ruim. Ou esse animal, né, como já aconteceu comigo, eu já vi casos de um animal foi transportado num trailer, a divisória do trailer caiu e o animal precisou ser eutanasiado. Ele chegou na competição, precisou ser eutanasiado. Era uma amiga minha, a proprietária, né? Foi um descuido, né? Aconteceu uma fatalidade no trailer, e o animal precisou ser eutanasiado. Então, assim,
eu acho que teria que ter essa área prévia para receber os animais e tem que pensar na capacidade, né? Qual é a capacidade de recepção? Poxa, se você está fazendo uma prova que tem muitos conjuntos, você tem que ter uma área que vai comportar esses animais, inclusive em baia, inclusive em piquete, né? Então, a gente precisa pensar nessa logística, isso é muito difícil, é um desafio grande. Legal, professor, obrigado, viu? Tem mais uma pergunta da Débora, ela perguntou que se, em relação ao cortisol, né, se ele não cair depois da prova, isso significa que o animal está com bem-estar pobre? Olha, eu acho que para a gente dizer que ele está com bem-estar pobre, Débora, a gente precisa avaliar não só o cortisol, mas várias outras questões, tá? O cortisol vai dar uma ideia de um parâmetro, tá? Mas ele pode estar elevado por outras questões, que não seja a prova, mas de repente o ambiente que ele está ele nunca foi numa prova, ele está agitado, está ansioso, isso vai elevar o cortisol do animal, vai o deixar estressado. Agora a questão é o seguinte, estar um bem-estar pobre ou rico, eu acho que não tem essa dualidade. Nós precisamos entender que bem-estar é uma gradação. Então, ele vai estar graduado um pouco mais para baixo, mas para a gente entender o quanto baixo isso está, precisaria ter uma análise da constância desse cortisol alto, ou seja, uma análise temporal, né, ao longo do tempo. Pedro, posso? Claro, opa! Eu acho também uma coisa, assim, a gente sempre, os primeiros trabalhos voltados com estresse e bem-estar focavam muito no cortisol, né? Mas hoje a gente sabe que o cortisol, como o Pedro falou, é só um indicador. E nós temos, por exemplo, trabalhos mostrando que quando os animais estão com estresse crônico, por exemplo, nós não vemos alteração de cortisol, né? Então, assim, e essa é uma das questões do bem-estar animal. A gente nunca pode ver para um indicador e aí tirar uma conclusão só em cima dele, né? Fantástico, Lisier, fantástico, exatamente. Quando a gente tem um animal, eu achei muito legal, né? Quando a gente tem um animal que está numa situação crônica, por que o cortisol dele vai estar baixo? E ainda bem que está baixo, porque ele arrumou um jeito de se adaptar àquela situação, entendeu? De sobreviver àquilo, porque se ele tiver o cortisol lá na tampa todo dia, né? É insustentável, tá? Organicamente, é insustentável. E um outro ponto para a gente ressaltar é aquilo que a gente fala em aula, né? É preciso fazer uma triangulação, né, dos indicadores. Se você quer ver se o animal está desnutrido, você tem que fazer pelo menos 2 ou 3 indicadores para checar essa mesma questão, certo? Então você vai fazer uma triangulação. Se eu não vou avaliar só uma coisa, né? Eu vou ver só o score de condição corporal? Não. Eu vou ver o score de condição corporal, eu vou verificar se ele tem alimento, certo? Pelo menos 2 indicadores para você fazer uma triangulação, tá? Para você ter certeza, porque pode acontecer casos de falso negativo, como, por exemplo, nesse exemplo que Lisier comentou, né, que animais que têm uma alteração crônica, eles vão ter um falso negativo, né, um diagnóstico falso negativo para o cortisol, porque o cortisol está baixo, como se tivesse normal a vida dele, mas não está, certo? Então, acho que a gente precisa pensar nisso também, na triangulação. Professor Guilherme Ferraz, que alegria. Eu queria dar boa noite aí, parabenizar o Pedro, a Lisier, e eu falei, bom, eu vou ficar quieto aqui porque nós estamos diante de 2 experts aí, né, o Pedro e a Lisier, mas eu não resisti aqui para a gente contribuir aí com essa questão específica do cortisol. Há um tempo atrás, realmente era muito comum, isso na veterinária, na zootecnia, ainda se persiste esse conceito, e quando você tem um animal estressado, o cortisol vai estar alto. E a gente tem que estabelecer 2 pontos. Primeiro, se o estresse é agudo ou se o estresse é crônico. Normalmente, o estresse agudo, ele pode ser... A gente usa essa palavra estresse mal usada, porque em certas situações, principalmente os ajustes fisiológicos que você tem com o ambiente, é necessário que você tenha o aumento da produção de cortisol, porque o cortisol ele trabalha controlando todo o metabolismo glicêmico de carboidratos,
E, então, em certas situações, o animal tem que ter cortisol alto. Agora, especificamente aqui no overtraining, por incrível que pareça, a gente está caminhando por um conceito aí, com trabalhos com humanos, ratos, menos em equinos a gente tem menos dados, mas quando você pega um atleta com overtraining, por incrível que pareça, a literatura indica que, na verdade, o cortisol dele está abaixo do basal. E isso provoca um mau ajustamento com o ambiente. Porque ao longo do tempo que existe, né, falando de uma maneira bem didática, existe um cansaço do eixo da hipófise e do córtex da adrenal, aquela resposta crônica e a glândula trabalhando em excesso por um período longo de tempo, e as células que produzem cortisol no córtex da adrenal, elas vão sofrendo uma atrofia ao longo do tempo, tá certo? E na hipófise, o ACTH, né, que é o hormônio que estimula a produção de cortisol que é liberado pela hipófise e vai lá no córtex da adrenal para ser produzido, o ACTH também está baixo nesses animais overtreinados. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não utilizaria só o cortisol, como vocês mencionaram, como um marcador aí de estresse, e tomaria muito cuidado, porque às vezes é o contrário. O cortisol baixo, uma hipo-resposta do córtex da adrenal pode trazer muito mais malefício, a gente chama isso de uma maladaptação ao ambiente, né, aos diversos estímulos que os animais a gente tem no dia a dia, tá, do que o cortisol alto. É preferível um cortisol alto do que um cortisol, uma baixa atividade do córtex da glândula adrenal. Então, a gente tem que tomar cuidado de associar, ter uma visão binária de cortisol alto, isso é ruim, tá certo? É isso. Fantástico, fantástico. O senhor é maravilhoso. Muito bom. Acho que isso só mostra para a gente que a triangulação cada vez mais é importante. Não dá para a gente escolher um indicador e falar, ó, vamos analisar esse. Tá bom? Débora que tinha trazido aí. E obrigado aí, professor Guilherme, pela maravilhosa colocação, né? O professor Guilherme é professor de Fisiologia do Exercício e Farmacologia. E viu, Gustavo, é um excelente candidato para vocês trazerem aqui nas palestras. Lizia também, viu? Vou dar trabalho para eles também. Mas vai ser muito bom ouvi-los, vocês vão ver, vocês vão gostar. Né? São duas pessoas que eu tenho um apreço muito grande. Vai ser maravilhoso, vamos aproveitar a oportunidade. E, professor, queria te agradecer, as nossas perguntas acabaram. Eu queria te agradecer pela presença, a palestra foi muito, muito boa. Obrigado por ter colaborado com a gente e boa noite. Eu que agradeço, Gustavo, eu agradeço a paciência de vocês em ouvirem, né, e espero, de fato, que isso não tenha sido empobrecedor do nível de bem-estar de vocês. Afinal de contas, eu ficaria muito chateado se vocês tivessem o nível de bem-estar de vocês empobrecido com essa palestra. Mas eu não estou tão preocupado com isso, e vou fazer uma provocação a vocês, porque vocês têm a escolha, vocês puderam escolher por estar aqui ou não. Então, vocês viram o painel lá, falou, acho que esse cara vai falar umas baboseiras legal, vou lá assistir. Então, vocês tiveram o poder de escolha, os cavalos não tiveram. E a gente tem a responsabilidade de cuidar deles, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e possam enxergar que nós podemos fazer muitas coisas para avaliar o nível de bem-estar dos cavalos durante a competição. Obrigado. Muito obrigado, professor.